Gente, nós vivemos um tempo de informação, e todos nós sabemos que informação é algo de grande valor. Quem tem informação privilegiada pode levar grande vantagem. E se nós pudéssemos conhecer o futuro, nós nos prepararíamos para as coisas que estão por vir. Eu queria dizer para você que algum dia, em algum tempo, todas as profecias da Bíblia se cumprem. Não existe nenhuma profecia, nenhuma palavra que o Senhor nos tenha dado que não vá se cumprir. Todas elas vão se cumprir. E muitas profecias bíblicas ainda não se cumpriram. Eu vou dizer mais uma coisa: 75% da Bíblia, pelo menos, ela é profética. Ainda que o texto não esteja profetizando diretamente, a palavra de Deus é profética. Ela sempre está anunciando coisas que às vezes nós não entendemos, não percebemos. Às vezes num salmo é uma profecia, coisas que ainda estão por acontecer. E a Bíblia ela fala muito a respeito de um dia, o dia mais anunciado na Bíblia é chamado de dia do Senhor, que não necessariamente é um dia de 24 horas, mas é um tempo, é um período de juízo, e vai se cumprir. A Bíblia fala a respeito da volta de Jesus, que vai ser como num piscar de olhos, e vai se cumprir. A Bíblia fala a respeito de um tempo, de um governo da iniquidade do anticristo na terra, e mesmo que a gente não queira, vai acontecer. A Bíblia fala que Satanás vai ser aprisionado, e vai acontecer. A Bíblia fala que Jesus vai reinar na terra por 1000 anos, e vai acontecer. A Bíblia fala sobre novos céus e nova terra, e vai acontecer. Tudo que está prometido, tudo que está profetizado na palavra de Deus, um dia vai acontecer. Que nós precisamos ter entendimento, e o meu propósito aqui não é prever datas e acontecimentos, mas é nos alinhar com o tempo profético que nós estamos vivendo. Tem muita gente estabelecendo datas para muitas coisas e não é o nosso propósito, não é o nosso entendimento. Escatologicamente, até eu tenho muito mais perguntas do que respostas. No livro de Apocalipse eu tenho muito mais perguntas do que respostas, mas uma coisa eu sei, que nós estamos vivendo um tempo que está profetizado na palavra de Deus, e muitos sinais falam a respeito disso, e pelo que a palavra diz, e pelo que nós podemos observar, nós também podemos discernir o que está por vir, e se isso falta muito tempo, ou se isso falta pouco tempo. Nós vivemos com certeza tempos proféticos que os profetas que profetizaram gostariam de estar vendo. Muitos daqueles, como Joel, como Amós, como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel, como Paulo, gostariam de estar vivendo os nossos dias e ver cumprir aquilo que eles profetizaram. Então nós somos uma geração privilegiadíssima. Muitas gerações passaram por essa terra sem ter cumprimento de tempo profético. E nós vivemos num tempo de cumprimento de muitas coisas anunciadas na palavra de Deus. Então, nesses 4 dias, nós vamos trabalhar com bastante informação. Eu já falei muito de pregar, né? Mas nesses 4 dias nós vamos estar ensinando, e assim, bastante conteúdo, bastante informação. Preciso que você fique atento, e aquilo que a gente ministra hoje serve de base para a gente entender melhor de amanhã, que vai servir de base para entender melhor do depois de amanhã. Então nós vamos crescendo, amém? Daqui até o final desse seminário, a gente vai crescer, e nós vamos falar muito a respeito de sinais. Afinal de contas, para que servem os sinais? Para que servem os sinais? Qual a finalidade dos sinais? Nós estamos acostumados com muitos sinais, principalmente sinais do trânsito, sinais naturais. Quando você vê uma nuvem negra, você sabe que vai chover. Quando você vê uma placa de quebra-molas, você sabe que tem um obstáculo à frente. Agora, os sinais, eles em si não são importantes. Eles são importantes por causa daquilo que eles estão anunciando. E onde é que os sinais são colocados? Qual é o lugar que se colocam os sinais? Por exemplo, eu mencionei de um quebra-molas. Você está numa rodovia e tem um quebra-mola na rodovia. A que distância do evento do quebra-mola é colocada uma sinalização, uma placa? A 3 quilômetros?
Mas não a 5 quilômetros? Não. A 1 quilômetro? Não, mas quem sabe a 500 metros já seja um bom lugar de colocar, se tratando de uma rodovia, porque as pessoas vêm em alta velocidade, então 500 metros é um tempo bom. Mas aí lá 200 metros, 100 metros, 50 metros, vai ser sinalizado novamente. Para que servem esses sinais? Para nos alertar a respeito de um evento que está por vir. Simplesmente para termos conhecimento, sabermos que está para acontecer alguma coisa, ou que nós vamos passar por algum lugar? Não, é para que a gente tenha mudança de atitude. No caso da rodovia, você vem correndo, daí tem uma placa de quebra-molos. O que você vai fazer? Acelera mais? Mantém a velocidade? Não, você reduz. Você vai reduzindo a sua velocidade para poder transpor aquele obstáculo na velocidade adequada. E os sermões e as mensagens proféticas, as profecias bíblicas, elas têm essa finalidade. E falam a respeito de sinais. E nós temos um sermão de Jesus, que é conhecido como um sermão profético, que ele tem um padrão de Deus para a gente entender melhor isso. Fica claro naquele sermão de Jesus, nos capítulos 24 e 25 de Mateus, capítulo 13 de Marcos, capítulo 21 de Lucas. Lá em Mateus 24, no versículo 3, diz assim: Jesus ele está onde? No Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, ele está ao lado da cidade antiga de Jerusalém. A cidade ela era murada, e saindo dos muros da cidade tem um vale e já começa logo em seguida o monte. Então Jesus ele está saindo de Jerusalém pela última vez, antes da sua crucificação, que Jesus esteve em Jerusalém, está indo em direção a Betânia. E quando ele chega no Monte das Oliveiras, ele fala para os discípulos o seguinte, porque quando ele saiu de Jerusalém, ele disse que o templo seria destruído. Os discípulos perguntaram para ele quando é que isso ia acontecer. Vamos ver o que diz lá em Mateus capítulo 24, 3. No Monte das Oliveiras estava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então, esse sermão ele vai falar a respeito de 3 instantes, de 3 momentos distintos. Jesus havia dito que o templo seria destruído e que não ficaria pedra sobre pedra. Um tempo. Aí os discípulos perguntam: quando é que vai acontecer isso? Destruição do templo. E quando é que vai acontecer a tua volta? Segundo tempo. E quando é que vai acontecer a consumação dos séculos? Terceiro momento. Então, quando lemos o sermão profético, nós não lemos a respeito de um só tempo na história da igreja e da humanidade, mas 3 tempos. Amém, gente? Importante entender isso. Agora vamos ver o que é que Jesus responde com relação à destruição do templo. Jesus fala assim lá em Lucas 21, que está dentro da mesma mensagem de Jesus: quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se complete, Jerusalém será pisada por eles. Qual é o padrão que nós temos aqui nessa instrução de Jesus? Nós temos alguns pontos interessantes. Primeiro, Jesus ele fala, porque os discípulos perguntam: quando é que vai ser? Jesus ele não responde quando vai ser, não diz qual é a data, mas dá algumas referências interessantes. Primeiro, ele dá um sinal. Qual o sinal? Quando vocês verem os exércitos sitiando, se acercando de Jerusalém. Vocês virem os exércitos romanos começarem a chegar próximo de Jerusalém e começarem a se posicionar próximo de Jerusalém, vão iniciar um cerco, é um tempo. Qual o tempo? Do cumprimento da primeira palavra dele, da destruição de Jerusalém. E aí Jesus ele dá um sinal físico real, perfeitamente observável por qualquer pessoa que tenha fé ou não, crente ou não, poderia ver aquele sinal. E aí Jesus dá uma orientação, dá um alerta. Qual é o alerta? Fujam para os montes.
saiam da cidade. Se você está fora, não entra. Se está em cima da casa, corre, não volta nem para pegar o seu celular, vai embora. Some. Vai para onde? Vai para o mato. Não fica na cidade. A cidade não é um lugar bom. Por quê? Porque vai haver ira dos povos contra os judeus. E a cidade será devastada. E as pessoas vão ser passadas à espada, vão morrer, ou vão ser levadas cativas para o exílio, para um cativeiro. Então Jesus está anunciando, falou, olha, não adianta. E quando Jesus fala, vai acontecer, é inevitável. Não tem o que possa ser feito para mudar essa palavra, essa profecia que Jesus deu para os seus próprios discípulos. Aí Jesus ele não fala a respeito desse acontecimento, que a cidade seria devastada. Ele dá um sinal, dá um alerta, fala do acontecimento, mas ele também fala sobre um tempo que se começa aí. Aí tem início de um novo tempo. Vai marcar um tempo novo. Qual é o tempo? Está falando que é o tempo dos gentios. Que nesse tempo, a partir desse instante, Jerusalém, a cidade santa, ela será pisada pelos gentios. Então começa uma estação. Só que ele também vai dizer que essa estação tem um fim. Não disse qual é o tempo, não determinou, mas falou até que. Então tem um tempo que se começa, e esse tempo vai ter um curso que ele não disse de quanto tempo duraria. Muitos discípulos imaginaram que isso seria questão de semanas, meses, anos, mas já se passaram 2000 anos, e Jesus fala, uai, e esse tempo vai fechar, vai completar. Então nós estamos em que momento da profecia de Jesus? Entre a destruição de Jerusalém e a volta de Jesus e a consumação dos séculos, num tempo que o próprio Senhor Jesus diz que é um tempo dos gentios. Paulo vai falar muito a respeito disso. Vai se completar, vai fechar esse tempo, que nós identificamos também como o tempo da graça. Agora, e o cumprimento dessa profecia? Ela aconteceu ou não a primeira parte? Claro, quando? Anos 70 da era cristã. General Tito cerca Jerusalém, destrói a cidade, e é interessante que 1.100.000 pessoas foram mortas nessa data, nesse momento. 1.100.000 judeus morreram. E cerca de 100.000 pessoas foram levadas cativas e espalhadas por todo o mundo. Se cumpriu. E a igreja? O que aconteceu com a igreja de Jerusalém? Aquela igreja que caiu na graça do povo, que estava operando maravilhas, milagres, curando enfermos, ressuscitando mortos, e as multidões iam se agregando à igreja todos os dias. Morreu junto? Foram pegos de surpresa lá? Não. A igreja deveria estar em Jerusalém por ser Páscoa, mas a igreja não estava em Jerusalém. Ela foi poupada dessa destruição. Por quê? Porque ela conhecia a profecia, entendeu o sinal e obedeceu o mandamento. Amém, gente? Então nós precisamos conhecer, nós precisamos entender, discernir, e nós precisamos obedecer. Vai continuar do mesmo jeito? Não, é para mudar a maneira de proceder. Tem um sinal? Muda o jeito. Agora, se os sinais de trânsito são importantes para a gente, muito mais os sinais de Deus. Nenhum sinal de Deus pode ser desprezado. Eles servem para o nosso benefício e não para o nosso mal. E se Jesus não tivesse dado sinais para a igreja, o que aconteceria? Ela ia padecer, ia estar dentro de Jerusalém, ia morrer também, os cristãos iam morrer pela espada dos romanos. E se ela não entendesse os sinais, ou se ela não obedecesse, ou se quem estivesse no campo voltasse para a cidade, ia morrer. Talvez alguns até desafiaram o mandamento e se deram muito mal. Agora Deus ele usa muitos meios para comunicar e para sinalizar aquilo que ele está fazendo, as coisas que vão acontecer. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 14, diz assim, logo na criação, Deus fala assim, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para
estações e para dias e anos. Então, os astros Deus criou e deu finalidade para os astros. Qual o propósito? Deus não faz nada à toa. E Deus falou, os astros têm 4 finalidades. Primeiro, separar dia e noite. Nós entendemos isso, temos o sol, a lua, compreendemos muito bem. Segundo, para sinalizar. Para que serve o sol, a lua e as estrelas? Sinalizar. Esse é o propósito da sua existência. Terceiro, estações. Na verdade, a palavra estações aqui não está bem traduzida, depois eu vou explicar isso para vocês. E quarto, dias e anos, que é calendário. Nosso calendário, ele é baseado no ciclo solar. E o calendário bíblico e os calendários mais antigos são baseados no ciclo lunar. Então, os astros, eles servem para comunicar. Deus fala conosco através dos astros. Deus está mostrando coisas pelo sol, pela lua e pelas estrelas. Quer ver como isso é tão real? Na vida de Jesus, os céus anunciaram alguma coisa? Claro. No nascimento de Jesus, apareceu aquele que é chamado na Bíblia de estrela de Belém. Já leram isso, né? Agora, sabia que a estrela de Belém, ela voltou a aparecer, agora recentemente? Os astrônomos, pesquisadores fizeram já várias situações, né, cálculos astronômicos para tentar identificar o que aconteceu nos dias de Jesus. E eles, na verdade, não chegaram a conclusões muito certas. Houve um meteoro, o que aconteceu? Então, porque pela NASA, pelos sistemas que existem, você consegue posicionar todos os astros avançando para frente, retrocedendo o tempo para trás, você consegue identificar, né, a posição de cada astro. Então, o que é que marcou os céus nos dias de Jesus, do nascimento de Jesus? Bom, um pesquisador identificou que houve uma conjunção de Júpiter e Vênus no ano 6 antes e 4, ou 6 ou 4 antes da nossa era cristã, que foi o período que Jesus nasceu. O nosso calendário ele foi calculado de maneira errada. Então, nós estamos aqui no ano 2015, mas deveria ser cerca do ano 2020, se formos começar pela data do nascimento de Jesus. E aí um astrônomo ele identificou uma conjunção que aconteceu nesse tempo e que voltou a acontecer quando? Agora em junho desse ano. Acabou de acontecer. Finalzinho de junho, apareceu de novo a estrela de Belém no céu, aquele que eles chamam de estrela de Belém, que na verdade não é uma estrela, é conjunção de Júpiter e de Vênus. Muita gente viu nos céus logo no começo da noite, né, para o lado do poente, do Sol, 2 estrelas brilhando. Na verdade não eram estrelas, era Vênus e Júpiter que estavam entrando em conjunção, e aí aumentava, intensificava bastante o brilho. E sabe que isso aconteceu há 2000 anos atrás, e aconteceu na constelação de Áries, que é Carneiro. Jesus é o nosso Cordeiro, né? E aí tem uma questão também que foi descoberta recentemente, uma moeda romana, onde tem ali um carneiro olhando para uma estrela. Então, muitos estão identificando, não, foi na constelação de Áries que apareceu a estrela de Belém. Pode ser que esteja falando a respeito disso. Agora, em junho, apareceu novamente a estrela de Belém. Ali está Vênus e Júpiter. Elas chegaram a ficar mais próximas disso e se destacaram do céu. Só que, desta vez, elas apareceram não na constelação de Áries, mas apareceram na constelação de Leão. Porque Jesus ele veio como cordeiro, mas ele volta como leão. Pode ser isso, gente? Eu não estou afirmando que seja, mas faz muito sentido. Pode ser. Pode ser isso a estrela de Belém, que nós vimos agora há pouco, no mês de junho de 2015? Pode. Se no nascimento de Jesus houve um sinal nos céus, na morte de Jesus também houve um sinal nos céus. Qual foi o sinal nos céus? O céu se escureceu e não deu a sua luz desde meio-dia
até 3 horas da tarde. Gente, isso não foi um eclipse total do Sol, até porque eclipse total do Sol não dura 3 horas, e também era impossível ter um eclipse total do Sol porque era Páscoa, e na Páscoa é lua cheia. A Terra está entre o Sol e a Lua, não tem possibilidade de ser eclipse causado pela Lua entre a Terra e o Sol. Alguma coisa Deus fez e sinalizou no céu. Agora, se no nascimento de Jesus houve sinal no céu, na morte de Jesus houve sinal no céu, na volta de Jesus haverá ou não? Com certeza haverá. O próprio Jesus disse nessa mensagem, capítulo 21 de Lucas, fala assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia, sobre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então, depois desses sinais, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então os astros sinalizam os eventos mais importantes na vida de Jesus. Por quê? Eles foram criados para isso. Eles existem para isso. E não existe nada mais importante para os astros sinalizarem do que a volta de Jesus. Deus fala pelo céu, mas Deus não fala só pelos céus. Fala também através do calendário. Fala através de datas especiais. Fala através de festas. Então os astros servem para determinar dias e anos. Amém? O calendário que nós usamos é um calendário gregoriano, mas o calendário bíblico é um calendário mais antigo e ele é baseado no ciclo lunar. Um ciclo da Lua sobre a Terra dura em torno de 29 dias e meio. Então aqui está o Sol, aqui está a Terra, a Lua ela começa no início do mês, é Lua nova. Então você não enxerga a Lua no início de mês judaico. O calendário bíblico, sempre o mês começa com Lua nova. O nosso não, mas o bíblico sempre vai ser Lua nova. Daí vem a Lua crescente, Lua cheia, que vai acontecer bem no meio do mês, volta a minguante para chegar em Lua nova. A Bíblia também diz que Deus também disse: haja luzeiros do firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações. Então, sinalizar dias e noites, separação, calendário, dias e anos, e também para estações, verão, inverno, outono, primavera, não. A palavra aí é moed. E moed, ela não quer dizer as 4 estações do ano. Moed, ele quer dizer, é um tempo determinado, ou dias especiais, dias sagrados, períodos de festa, tempo que Deus escolheu para algo específico. Muitas vezes essa palavra ela é traduzida na Bíblia por festas. Por exemplo, em Levíticos, no capítulo 23, fala assim: disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes as festas, que é a mesma palavra que lá em Gênesis 1,14 está traduzida para estações, aqui é moed, as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações. São estas as minhas festas, as minhas moed. Então, Gênesis 1,14, onde você lê na sua Bíblia estações, você pode entender festas, ou dias especiais, datas separadas, consagradas por Deus, porque Deus trabalha com datas especiais para ter os seus compromissos divinos, e Deus estabeleceu dias de festa e fez feriado. Feriado é coisa que Deus inventou, gente. Vocês gostam de feriado? Algumas pessoas só gostam de feriado, quase ninguém aqui gosta de feriado, todo mundo é muito trabalhador. Eu acho que é quase todo mundo aqui comerciante, então, porque só os trabalhadores aqui que são assalariados que gostaram do feriado. O resto é tudo dono de loja. Vocês não gostam de feriado, gente? Feriado é bom. Semana que vem, no meio da semana, tem um, que é aniversário da cidade. Agora, Deus estabeleceu algumas datas, que Ele falou são datas de festa. E Ele falou, e essas datas são feriado. Quais são essas datas que Deus estabeleceu? 7 festas. 7 festas. Lá em Levítico, no capítulo 23, nós vamos encontrar as 7 festas. Ele vai falar da Páscoa,
vai falar dos pães ázimos, vai falar de primícias, de Pentecostes, de tabernáculo, de trombetas, expiação e tabernáculo. 4 festas acontecem na primavera e as outras 3 festas acontecem no outono. No verão e no inverno não tem data comemorativa de Deus. Ele não marcou nenhuma celebração para esse período, só na primavera e no outono. E lembre que essas festas são baseadas num calendário que Deus estabeleceu, no calendário lunar. Isso aqui é um calendário, né, judeu, junto com o nosso aqui, uma composição mais ou menos do nosso calendário com o calendário judaico. Então, no mês de Nissan, que é o primeiro mês do ano religioso, Deus falou, olha, no dia 14, bem no meio do mês, que é lua cheia, vocês vão me celebrar Páscoa. Daí vocês vão passar 50 dias e vocês vão me celebrar Pentecoste. E depois vai ter um período longo aqui, vai passar todo o verão, vocês não vão fazer nenhuma celebração de festa. Daí quando chegar lá no outono, no dia 15 do mês de Tise, vocês vão celebrar para mim a festa de tabernáculo, que é a festa das cabanas, ou Sucote. E ainda disse mais, que essas festas devem ser celebradas perpetuamente. Perpetuamente. Que nunca deveriam ter sido abolidas, que era para ser celebradas de geração em geração. Sabe de uma coisa? A igreja cristã, ela simplesmente ela apagou, ela esqueceu esse detalhe que as festas são permanentes. As festas são permanentes. Deus nunca mandou parar. E Deus também nunca disse que o 7º dia não era mais dele. Ele falou, o 7º dia é meu. Ele nunca falou, agora não é mais. Continua sendo. Continua sendo dele. E as festas também continuam sendo festas dele, porque ele não disse sim, são festas dos judeus. Lá em Levítico, no capítulo 23, ele fala para Moisés, essas são as vossas festas. Ele fala, são as minhas festas. Então as festas são de Deus e a gente precisava recuperar, entender algumas coisas que nós jogamos fora e que o romanismo roubou da igreja cristã. E quando Deus ele marca algum encontro, Deus vai nesse encontro. Sabe o que a igreja cristã tem feito em relação às festas? Tem agido igual Vasti. Vocês conhecem a história de Vasti? De Esther, de Vasti, de Assuero? O que acontece lá? Assuero está celebrando uma festa. Aliás, é um período longo de festa que Assuero está fazendo. E aí Assuero faz uma festa para todo mundo. E fala, vou fazer agora uma festa pública e eu quero que todo mundo venha. Uma festa para que todo mundo venha, porque é assim que Deus faz. Ele quer as festas e fala, olha, eu quero que os homens de Israel venham para celebrar a festa comigo. E Assuero fez uma festa e falou, venham para a minha festa. E mandou chamar Vasti, falou, vai lá e chama a minha rainha, minha esposa Vasti. O que Vasti fez? Não compareceu. Por quê? Porque ele já tinha a agenda dela. Ela já fez o calendário dela, a agenda dela, a programação dela, a festa dela. Falou, olha, eu não vou poder ir na sua festa, não posso atender a sua agenda porque eu já tenho a minha. E a igreja está fazendo assim. Quer ver como a igreja faz isso? Nós celebramos feriados, não celebramos? Você trabalha dia 12 de outubro? Não trabalha dia 12 de outubro. Aqui em Campo Grande, dia 13 de junho também você não trabalha. É feriado, não é isso? Corpus Christi, você trabalha? Não. Então nós estamos aqui numa igreja católica, apostólica romana, todos somos católicos, apostólicos romanos, não é isso? Porque isso são feriados religiosos católicos, apostólicos romanos. E se nós estamos celebrando esses feriados, provavelmente é porque nós fazemos parte dessa fé, né, dessas festas, é isso? Quantos aqui são evangélicos? A grande maioria aqui é evangélico. Esses feriados não são da igreja evangélica. E nós celebramos feriados religiosos. E que não estão na Bíblia. E os feriados da Bíblia, nós celebramos? Você sabe que dia que cai Pentecoste? Sabe que dia que cai Tabernáculos?
Não sabemos nem o dia que cai. Então nós não estamos nem aí. Deus fala, olha, esse aqui é o meu feriado, eu quero um encontro com vocês. Na verdade, a igreja, ela se perdeu através da história. E nós precisaríamos voltar, restaurar, porque a igreja ela não precisava de uma reforma. Houve a reforma protestante, mas o que a igreja precisava não era de uma reforma. Ela precisava de restauração, precisava voltar para as suas origens. Porque nós somos originais, nós somos enxertados numa cultura, num pensamento e numa fé que já existia antes de Jesus. E que foi Deus que estabeleceu. Lá em Romanos 11, Paulo fala isso. Paulo, que é o apóstolo chamado a ensinar os gentios, a pregar para os gentios, ele escreve logo para qual igreja? Para a igreja de Roma. Se a igreja de Roma tivesse ouvido o que Paulo diz, muitas coisas seriam diferentes, mas não ouviu. E o que Paulo está dizendo aqui? E tu, sendo oliveira, falando para a igreja cristã, para os gentios, e tu, sendo oliveira brava, fosses enxertado em meio deles e te tornastes participante das raízes e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. De quem é que ele está falando? Está falando dos judeus e dos gentios. Que a igreja cristã, ela foi enxertada. Deus não arrancou, não matou, né, os judeus. Ele conservou o povo dele. E nos enxertou para sermos participantes da raiz e da seiva da oliveira. E parece que nós perdemos esse entendimento quando nós começamos a acreditar na teologia da substituição, que a igreja substituiu Israel. A igreja não substituiu Israel nunca. Igreja e Israel se complementam, ambos fazem parte de um grande plano, de um grande projeto de Deus. Israel tem o seu lugar e a igreja tem o seu lugar, e os dois estão espiritualmente entrelaçados e não podem ser separados. Porque se você arranca o ramo, se você arranca o enxerto, descola ele da raiz, o que acontece com ele? Morre. É isso que aconteceu na Europa. Quando eu estive em Auschwitz, lá no campo de concentração, nós estávamos fazendo um ato profético, num lugar onde 1,5 milhão de judeus foram mortos. E aí um pastor lá local, ele deu a informação que o braço direito de Hitler, que era o comandante da SS, e ele era místico, satanista, ele, quando chegou naquela região na Polônia, ele consagrou, antes de fazer os campos de concentração, ele consagrou aquela terra para holocaustos a Satanás. E eu não sabia disso. Daí, quando eu fiquei sabendo, nós estávamos ali ungindo a terra, orando, clamando, e havia uma presença muito forte de arrependimento, de contrição, de choro. E eu comecei a perguntar a Deus assim, por que que ele escolheu oferecer holocausto de judeus e não de cristãos? Se era para fazer algo para Satanás, por que que ele escolheu judeus? E o Espírito Santo me respondeu ainda enquanto eu orava. Falou, porque os ramos não sobrevivem sem a raiz. E o continente europeu, que era o continente dos grandes avivamentos, dos grandes missionários, simplesmente a igreja cristã na Europa morreu. Por quê? Matou a raiz e morreu a igreja. Isso é muito real, gente. Isso é muito real. Nós não podemos excluir Israel dos planos de Deus, porque Deus não excluiu. Nós temos uma mentalidade cristã hoje muito mais influenciada pela cultura grega e romana do que pela cultura hebraica. E a Bíblia toda que nós temos, ela foi escrita por autores hebreus, com raríssimas exceções. Por exemplo, Lucas, que era um gentio, mas quase toda a Bíblia foi escrita por hebreus, por judeus, numa mentalidade judaica, numa cultura judaica, numa fé, numa crença judaica, e nós interpretamos a Bíblia não segundo a cultura judaica, mas nós interpretamos a Bíblia com hermenêutica, que é grega. Aliás, Hermes, né, era um deus grego. E a gente usa a hermenêutica, usa a filosofia grega para interpretar a palavra de Deus e esquecemos a cultura hebraica. Nós precisávamos restaurar algumas coisas.
Precisa voltar um pouquinho atrás e entender coisas que a igreja perdeu através dos tempos. Agora, Deus ele fala através das festas bíblicas. São 7 festas. E qual que é o propósito dessas festas? As festas elas são um ciclo de redenção que Deus estabeleceu para o seu povo. Começa sempre com Páscoa, são 7, mas nós vamos falar especialmente de 3 delas, porque Deus fala assim: 3 vezes ao ano eu quero que vocês me celebrem uma festa especial. São 7, começando com Páscoa, vem pães ázimos e vem primícias, logo depois de Páscoa. Passa 50 dias e vem Pentecoste. E depois, chega no outono, tem trombetas, Yom Kippur e tabernáculo. Bom, as 7 elas estão numa sequência. E cada uma fala a respeito de um propósito específico. Do que Páscoa fala? Páscoa fala a respeito de salvação, de redenção. Quando é que começa a Páscoa na Bíblia? O povo está lá no Egito, cativo, preso, escravo, e aí Deus vem para libertar aquele povo. E estabelece uma festa que vai celebrar a libertação do povo de Israel. Então, Páscoa fala de libertação. Então, aqui a primeira festa, primeiro mês religioso do ano, vocês vão me celebrar uma festa chamada Páscoa. Daí vai passar um tempo, vocês vão me celebrar uma outra festa que vai se chamar Pentecoste. Do que Pentecoste fala? Fala a respeito de provisão. E quando chega lá na frente, tem uma outra festa que é Tabernáculo, que fala a respeito do quê? Da habitação com Deus. Deus está fazendo o seguinte: te pego no mundo, que o Egito está representando o mundo, te salvo do mundo e estou te levando para um lugar. Aqui eu te dou salvação. Daí chega aqui, eu vou te prover. Em Pentecostes eu vou te prover. O que foi provisionado para o povo no Antigo Testamento em Pentecostes? A lei. Deus deu a lei, deu instrução, provisão da sua palavra. Provisão física, material, sustento e provisão na lei. Daí quando chega no Novo Testamento, qual é a provisão que tem aqui? É o Espírito Santo. E está caminhando para chegar num lugar de glória, de habitação com Deus. E todo ano Deus está falando assim: olha, eu quero que vocês comecem pela salvação, e eu vou prover vocês da minha palavra, do meu Espírito, e eu quero que vocês habitem comigo nos meus tabernáculos, na minha glória, na minha presença. Só que nós temos uma tendência muito grande de abandonar a presença de Deus. É muito difícil você ficar orando, você ficar lendo a Bíblia, você se consagrando, você faz por isso por um tempo, daí de repente as coisas do mundo já começam a te distrair, e Deus quer que todo ano o povo vai lá e começa a celebrar de novo. Celebre a salvação, celebre as minhas dádivas, se encha de novo do meu Espírito, porque vocês foram só descendo que nem quem desce de pau de sebo. Vocês sobem, mas não consegue ficar grudado, escorrega, daí vai parar lá embaixo de novo. Então vamos começar tudo de novo. Esse ciclo, ano a ano, Deus mandou o povo celebrar. Antes que acontecesse a Páscoa do Novo Testamento, eles celebraram ela por 1500 anos. O que está acontecendo aqui no Novo Testamento? Quando Jesus morre na cruz, toda a identificação da celebração de Páscoa no Antigo Testamento se cumpre na vida de Jesus, ou na morte de Jesus. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. E é uma correlação perfeita entre a Páscoa do Egito e a Páscoa do Novo Testamento. Vou dar por exemplo. Primeiro, acontece no mesmo dia. Jesus morre na Páscoa. 9 horas da manhã, o que é que está acontecendo na Páscoa do Antigo Testamento? O Cordeiro Pascal estava sendo preso ao altar de holocausto, de sacrifício. 3 horas da tarde, o que está acontecendo na Páscoa do Antigo Testamento? O Cordeiro Pascal está sendo sacrificado. E no Novo Testamento, o que está acontecendo na Páscoa? 9 horas da manhã, Jesus está sendo pregado na cruz. 3 horas da tarde, ele está entregando sua vida, ele está morrendo. E o que os judeus estão fazendo no dia de Páscoa? Celebrando, cantando, declarando salmos messiânicos que falam a respeito de Jesus. Toda a Páscoa, toda a celebração estão falando a respeito dele,
Mas por 1.500 anos eles estão fazendo a mesma celebração. O que é isso? Eles estão ensaiando, e Deus fala assim, 3 vezes ao ano vocês vão para Jerusalém. Quais são as datas? Data de Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Por que Deus queria que o povo fosse para Jerusalém? Porque um dia Deus ia entregar o seu filho lá em Jerusalém e ia cumprir a Páscoa que ele começou lá no Egito. E 1.500 anos eles ficaram treinando isso, ensaiando aquilo, e muitos não entenderam. Muitos simplesmente não compreenderam o que é que estava acontecendo. Aí passam 50 dias da Páscoa. Onde é que Deus quer o povo de novo? Em Jerusalém. Por quê? Porque um dia Deus ia derramar o Espírito Santo, e aonde? Lá em Jerusalém. Deus ia matar o seu filho em Jerusalém, e Deus ia derramar o Espírito Santo em Jerusalém. E aqueles que receberam em Jerusalém foram aqueles que comunicaram para o resto do mundo. Os que viram o sacrifício de Jesus, o cumprimento da Páscoa no Novo Testamento, foram as testemunhas que propagaram isso para o resto do mundo. E aqueles que estavam em Jerusalém no Pentecoste, Jesus mandou cerca de 500 pessoas permanecerem em Jerusalém, e só 120 ficaram. 380 não puderam esperar em Jerusalém, foram fazer não sei o que, não sei aonde. Não obedeceram. Mas 120 ficaram. E aqueles que permaneceram orando, o que acontece? O Espírito Santo vem e enche esses. E esses são os primeiros propagadores do Evangelho. Hoje nós recebemos a salvação e nós recebemos o Espírito Santo, porque primeiramente teve um povo que obedeceu, que entendeu, que estava lá em Páscoa e que estava lá em Pentecoste. E o que fala a festa de cabanas ou tabernáculos? Está falando de quê? É a festa mais importante, gente. Vocês até sabem, no calendário romano, qual é o dia de Páscoa. Sempre cai num domingo, né? Na Bíblia, não. Deus não falou que era num domingo. Deus falou que era no dia 14 do mês de Nissan. Caindo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, em qualquer dia do ano. Por exemplo, 7 de setembro. Não importa o dia que cai. Nós fazemos feriado no dia 7 de setembro, e ele pode cair qualquer dia da semana. E Páscoa cai qualquer dia da semana. Os feriados bíblicos podem cair em qualquer dia da semana. E tabernáculo é a festa mais importante, que acontece no dia 15 do mês de Tise. Por que ela é mais importante? Na verdade, todas as festas que vêm antes, as 6 festas que acontecem antes, elas estão preparando para que tabernáculo possa ser celebrado. Todas as outras são preparatórias para essa. Essa é mais importante do que todas. Você sabe quando ela acontece? Na nossa época, no nosso calendário? Porque nós nunca celebramos. Celebramos a Páscoa no calendário romano. E a festa mais importante, nós celebramos só aquela qual? Que fala da salvação. Pentecostes nós já não sabemos mais. E da glória de Deus, então, aí que nós não sabemos mesmo. Não entendemos coisa nenhuma. Por que ela é mais importante? Vou falar alguns aspectos só, poucos. É a última colheita. Última colheita. Durante o ano, você tem nas 3 festas, você tem colheita aqui de cevada na Páscoa. Na Páscoa eles acabaram de colher a cevada. A primeira colheitinha do ano é da cevada. Daí quando chega aqui em Pentecoste, é uma grande colheita, que é a colheita do trigo. Agora quando chega lá no final do ano, o que é que eles estão colhendo aqui? O que eles colheram? Uva e azeitona. Sabe do que fala uva e azeitona? Vinho e óleo. Vinho e azeite. Vinho novo. O vinho fala do quê? O vinho fala do sangue de Jesus. O azeite fala do quê? O azeite fala do Espírito Santo. A Páscoa fala do sangue de Jesus. Pentecostes fala a respeito do óleo da unção do Espírito Santo. Só que isso só vai se completar lá em tabernáculo. Ali é preparatório para o que tem para vir aqui na frente. E fala de uma última colheita. Porque depois de tabernáculo não tem mais colheita, não tem mais o que colher. Quando não tem mais o que colher, e do ponto de vista espiritual, sabe o que isso representa para Deus? Eu já peguei tudo que eu precisava pegar na terra.
Porque qual é a palavra que Deus dá assim para os judeus? Lá no versículo 39 de Levítico 23, isso é importante, gente. Fala assim, ó: porém aos 15 dias do mês, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis ao Senhor a festa por 7 dias. Quando tiver o quê? Recolhido o fruto. Deus deu o Filho, Deus deu o Espírito, mas qual que é o propósito de Deus? De colher, de ceifar o fruto que foi gerado lá na Páscoa e em Pentecoste. Deus colhe para si em tabernáculo, porque tabernáculo fala a respeito de tabernacular, de morar, de habitar com Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 3, fala assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Gente, tabernáculo fala disso. Tabernáculo fala a respeito de eternidade, fala de morar com Deus, de habitar com Deus. Está entendendo por que tabernáculo é a festa mais importante? Porque é cumprimento de propósito. Todas as outras são preparatórias para que se cumpra aqui. Gente, a igreja cristã não tem ideia disso. Nós somos crentes e nós nos contentamos com a Páscoa e com Pentecoste, com a salvação e com o derramamento do Espírito. E já está bom. Achamos que não tem mais nada, já alcançamos, já está bom demais, já queremos ficar e aproveitar o mundo e curtir as coisas que Deus já nos deu nessa medida. Só que Deus tem muito mais. Só que eu disse também que o povo estava indo lá 1500 anos antes de Jesus morrer na Páscoa, estavam indo para Jerusalém para celebrar. E estavam indo em Jerusalém para celebrar Pentecoste. Eu, na verdade, eu não sei por que Deus manda ir em Jerusalém para celebrar tabernáculo. Eu não sei. Eu tenho algumas perguntas, alguns questionamentos. Tem muita gente dizendo muita coisa a respeito disso. Mas eu acredito assim que nós vamos ser surpreendidos. Em algumas coisas nós seremos surpreendidos. Porque os discípulos, eles não entendiam o que é que Deus ia fazer na Páscoa. Na véspera do sacrifício de Jesus, os discípulos cearam com Jesus. Jesus falou: olha, eu ansiei, eu desejei celebrar essa Páscoa com vocês. Quando ele pega aquele pão e fala assim: esse é meu corpo. Quando ele pega aquele cálice e fala: esse é meu sangue. É uma celebração que já estava na mesa dos judeus há 1500 anos. Jesus está trazendo revelação a respeito do significado da Páscoa e da presença dele na ceia, na mesa com o seu povo, desde a época do Egito. E eles ainda não entendiam o que ia acontecer no dia seguinte. Que dia se cumpriu Páscoa? Não foi quando ele celebrou a ceia com os discípulos, foi no dia seguinte na cruz. Mas os discípulos se escandalizaram disso. E Pentecoste? Jesus simplesmente falou: olha, fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos, vão ser cheios do poder que vem do alto. O Espírito Santo, Consolador, vai vir no meu lugar. Eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o Espírito Santo para vocês. E aí dos 380 cabeçudos não entenderam. E sabe quanto tempo eles tinham que esperar? Não era 50 dias. Porque isso, Jesus ele ascendeu com 40 dias depois da sua crucificação, e o Espírito Santo desceu no 50º dia. Ou seja, 10 dias eles tinham que ficar. Só que Jesus não disse que eram 10 dias, só falou: fica. Por quanto tempo? Indeterminado. Obedece. A gente não precisa entender o que Deus fala para obedecer. Quando Deus fala, obedece e pronto, sem entendimento, sem compreensão. O servo não precisa ter compreensão. O seu Senhor sabe. Então, se ele falou, obedece. 120 obedeceram. E sabe que quando veio o Espírito Santo, com aquele vento e com aquelas labaredas de fogo, eles começaram a falar em línguas estranhas.
Eles não tinham ideia daquilo. Nunca tinha acontecido nada parecido. Foi surpresa para eles, gente. Foi surpresa, eles não sabiam o que ia acontecer. Deus surpreendeu o seu próprio povo, os discípulos, os 12 discípulos, 11, porque Judas já havia traído Jesus, os 11 discípulos que estavam lá com Jesus até na véspera da sua crucificação, até a madrugada do dia da crucificação, eles não sabiam, se escandalizaram. A igreja que foi avisada, fica em Jerusalém, espera revestimento do poder do alto, eles não sabiam. Então, em relação ao tabernáculo, eu posso pensar muitas coisas, mas eu creio que Deus ainda vai surpreender. Que o que Deus tem para fazer é sempre muito maior do que o que a gente imagina. Deus não faz coisas menores do que nossa mente. A nossa mente não consegue alcançar a capacidade, o poder e a ação de Deus. Deus ainda vai nos surpreender. Agora, Deus ele tem tempos e acontecimentos determinados na sua palavra. Deus determinou tempos, alguns que não diz na sua palavra, está lá no calendário dele. E alguns acontecimentos que Deus já determinou. A maior parte dos acontecimentos ele já relatou na palavra, já colocou na Bíblia, falou, vai acontecer isso. Pode ser que Deus não tenha revelado algumas coisas, ou que esteja na Bíblia e nós não temos nenhum entendimento, não conseguimos decifrar. Está codificado, está de uma maneira não tão clara que a gente consiga entender. Mas está lá. Só que o tempo ele não fala ano tal, data tal, que as coisas vão acontecer. Mas ele já determinou. Tinha dia e ano para Jesus morrer na cruz? Tinha. A Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que Jesus ele foi crucificado desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus já tinha determinado o dia e a hora que Jesus ia morrer quando fundou o mundo. Então não foram os judeus, não foram os romanos que determinaram o dia da morte de Jesus, foi Deus. Quem matou Jesus não foram os romanos, foi Deus. Ele deu seu filho por amor a nós. Ele nos ofereceu, ninguém arrancou dele. Ninguém pode fazer as coisas que Deus não queira fazer, ou que Deus não permita fazer. Agora a Bíblia ela fala a respeito de profecias sobre um tempo que eu mencionei aqui no começo, sobre o dia do Senhor. É o dia mais mencionado na Bíblia. Dezenas e dezenas de versículos falam a respeito do dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Fala a respeito de uma prestação de contas. Deus vai cobrar do mundo o preço das suas iniquidades, dos seus pecados. Se você for pegar a Bíblia, pega Gênesis, no capítulo 3, você vai encontrar o primeiro pecado, amém? Estão comigo? O que acontece no capítulo 3 de Gênesis? Adão pecou. O que é que Adão fez? Ele desobedeceu a Deus. Deus falou assim para Adão, Adão, você pode comer de tudo, pode fazer todas as coisas, só uma coisa te é impedida. Não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. As outras coisas estão liberadas para você. Então Deus falou o que para Adão? Não come. E o que Adão fez? Comeu. Gente, é pecado isso? Hoje é pecado isso? Como é que chama esse pecado, gente? Adultério, prostituição, homicídio, mentira, roubo. Deus fala assim, ó, não faz tal coisa. Deus não falou assim, não adultera, não mata, não rouba. Ele falou, não come. E Adão foi e comeu. Foi tão grave que condenou a humanidade toda. Será que existe pecadinho para Deus? Pois é, só que daí você avança, vai para o capítulo 4 de Gênesis. Então, o primeiro pecado do homem foi desobediência. Uma única desobediência foi suficiente para condenar o mundo. Porque Deus não aceita nenhum tipo de pecado. Deus é santo, é puro. Aí no capítulo 4 você tem Caim e Abel. Você conhece a história? Caim vai lá e mata Abel. Qual é o pecado agora? Violência, homicídio.
Aí você vai para o capítulo 5, genealogia, chega no capítulo 6 de Gênesis. Daí tem mais pecado aí. Qual é o pecado agora? A imoralidade, a depravação do gênero humano. E principalmente a imoralidade sexual. Então está lá. Primeiro, uma desobediência, depois uma violência e depois a imoralidade sexual. Daí você vai avançar, vai chegar no dilúvio por causa desses pecados, da desobediência, da violência, da imoralidade que estava acontecendo no seio da humanidade. Deus decide destruir a humanidade, mas ele encontra em Noé um homem justo e resolve começar de novo. Só que bastaram aí 3 gerações após Noé para que o mundo tivesse igualzinho ou até pior do que estava antes. Daí a Bíblia fala no capítulo 11 de Gênesis a respeito de um cara chamado Nimrod. Nimrod não apenas ele está já contaminado e a população mundial está contaminada, uma população pequena nessa época ainda, pela violência, pela desobediência e pela imoralidade, mas agora ele está completamente rebelde, expressamente rebelde a Deus, e começa um ciclo de paganismo, de adoração a outros deuses que não ao único e verdadeiro Deus Criador. Porque até então, até antes do dilúvio, não havia culto pagão expresso. Começa depois do capítulo 11 de Gênesis. De lá para cá não existe novidade, gente. É desobediência, violência, imoralidade e paganismo. E hoje, todas as coisas, todos os males do mundo se resumem nesses níveis de pecado contra Deus. O que nós temos hoje, gente? O aborto, que é uma violência contra o ser indefeso. Como é que pode um pai e uma mãe abortarem uma criancinha? E o governo dizer que está certo. E aí o Ministério da Saúde dizer que é questão de saúde pública, e psicólogo, e, enfim, apoiarem, né, a morte. Crianças hoje, tomadas pela droga, pela violência das ruas, não só o Estado Islâmico, mas todo tipo de extremismo, de terrorismo. Vocês não têm ideia de quantas pessoas são decapitadas atualmente no mundo. Não são só essas que você vê na televisão. Morre um cristão, só por ser crente, a cada 5 minutos no mundo. A cada 5 minutos tem um cristão morrendo só porque ele crê em Jesus Cristo. Só por isso. Meninos. Então hoje nós vemos um mundo com violência, que começou lá em Caim. Só violência. A imoralidade sexual. Vocês viram agora na parada gay que houve em São Paulo? Gente, chegaram assim ao cúmulo do absurdo. Ao cúmulo do absurdo. Assim, não existe mais respeito à moralidade, à pornografia, prostituição infantil, a pedofilia. A coisa está descarada. O mundo hoje já não existe mais padrão moral. E até dentro das igrejas, gente. Até os jovens crentes, né? Estão na igreja e acham que pode transar. Pode fazer coisas que na verdade a Bíblia fala que não pode. Se Deus só falou assim para Adão, não come, e ele comer, condenou, e Deus fala assim, olha, não adultera, não prostitui, não faz fornicação, sexo é só entre marido e mulher, nenhuma outra opção, todas as outras, seja qualquer uma delas, estão no mesmo nível de erro. Se Deus não aceitou, não tolerou, a desobediência de Adão tolera isso. Então nós temos lá violência, imoralidade sexual e agora paganismo, rebeldia expressa contra Deus. Peguei algumas fotos aqui em Empire State. Tem uma foto aqui da década de 50. Sabe o que eles colocavam nos prédios em Nova York? Como é que eles iluminavam os prédios? Colocavam o símbolo da cruz, do cristianismo, porque os Estados Unidos foi uma nação fundada com base em princípios cristãos. E agora, sabe o que eles estão usando lá
no Empire State, aqui é homenagem a Halloween, dia de bruxaria, de satanismo, de adoração pagã a Satanás. É isso que a América do Norte está dizendo para Deus. A América do Norte está se oferecendo a Satanás de uma maneira impressionante. Impressionante o que os Estados Unidos estão fazendo. Uma nação que começou cristã, hoje é uma oferenda a Satanás. Halloween, que está se espalhando pelo mundo inteiro. Agora, essa aqui foi esse ano, Ramadã. Então, nos Estados Unidos, estão fazendo homenagem, no final, último dia sagrado de Ramadã, estão fazendo homenagem ao islamismo, a Satanás, ao islamismo. Aqui é a deusa Kali. Isso agora foi semana passada, 10 dias atrás. Que é uma deusa hindu, é deusa da morte, da violência, da destruição. O que é que eles estão chamando? Ou quando a Casa Branca também, no dia que a Suprema Corte aprovou o casamento, né, entre pessoas do mesmo sexo, o que a Casa Branca quis sinalizar? O que o mundo está dizendo para Deus? O que os Estados Unidos está dizendo para Deus? Fala, Deus, sabe de uma coisa? Aqui no mundo as suas leis não valem. Aqui no planeta Terra valem as nossas leis e que se lasque o que o Senhor pensa. Estão dando uma banana para Deus, fala, a tua palavra não vale. A Bíblia tem leis, tá, mas a Suprema Corte Americana tem leis superiores às leis bíblicas, a palavra de Deus. Então é imoralidade, violência, a rebeldia, afronta direto a Deus, o paganismo está tomando conta da nossa sociedade. Os Estados Unidos é o grande propagador dessas coisas pelo mundo, infelizmente. Nação que mandava missionários para o mundo inteiro, hoje está mandando só essa porcaria. Se a gente for falar de música, de cinema, das artes que saem dos Estados Unidos, que são espalhados, desenhos animados, a coisa está terrível. Ou seja, o mundo está vivendo que tempo? Dias semelhantes aos dias de Noé. Por que Deus destruiu o mundo? Por causa dessas coisas. Então nós estamos vivendo tempos que Jesus falou que no tempo da volta dele ia ser como nos tempos de Noé. E Deus é juiz e é justo. Deus é amor, mas Deus é justo e Deus vai fazer justiça. Então sabe de uma coisa? Deus está prestes a intervir. Eu estou falando isso para poder dar base naquilo que a gente vai mostrar os sinais da volta do Senhor Jesus. Deus está prestes a intervir, porque a Bíblia fala que vai haver um tempo de juízo. O dia do Senhor vai acontecer, e nesse dia ele vai julgar os homens por causa das suas iniquidades. Lá em Isaías, esse dia ele é anunciado em muitos textos bíblicos. Em Isaías capítulo 24, fala assim, a terra será de todo quebrantada, falando a respeito do dia do Senhor. Totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá, a terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir, e a sua transgressão pesada sobre ela. Ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Eu estou falando assim, olha, eu soltei a rédea, mas lembra uma coisa, tem tempo. Abriu um ciclo, mas o ciclo vai fechar. Abriu um tempo, mas tempo vai fechar. E sabe como é que ele fecha? Com prestação de contas. Na hora que você vai baixar uma empresa, você tem que fazer a baixa da contabilidade dela. Pagar os funcionários, pagar imposto sobre o seu estoque, sobre o seu saldo, tem que regularizar todas as pendências, e Deus está para fazer isso. O maior de todos os juízos sobre a terra está chegando, muito pior do que o dilúvio, muito pior do que Sodoma e Gomorra. Sabe o que Jesus fala a respeito disso no sermão profético? Ele fala, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Então às vezes a gente está pensando assim, fala, não, o tempo bom está por vir. Agora que eu vou curtir.
As coisas melhores no planeta Terra vão acontecer ainda. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: não, os piores dias da humanidade ainda vão acontecer. Pior do que no tempo da Inquisição, pior do que no tempo da barbárie, pior do que qualquer outra época na história da existência do homem no mundo. Nós estamos mais ou menos assim, como aquele que pulou do 20º andar de um prédio e está passando pelo 10º andar e está dizendo: até aqui tudo bem e o vento é fresco. Eu pulei e não me aconteceu nada. Está tudo, ó, jóia. E as coisas estão acontecendo rápido. Vai acontecer. Toda profecia bíblica vai se cumprir. E isso é inevitável. Não tem nada que a gente possa fazer. E mais, a Bíblia ainda fala que isso vai acontecer de maneira repentina, num momento, num piscar de olhos, que a gente nem vai ter condição de perceber. E quando acontecer, já foi. Paulo fala que vai ser repentinamente, como uma mulher que está esperando um bebê, e o bebê não nasce, mas de repente vem a dor de parto, e nasce a criança. Tessalonicenses 5:3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Fala, olha, não tem jeito de escapar. A destruição vem de maneira repentina. E aí ele compara com uma mulher que está grávida. E pensa aqui que nessa época não tinha cesariana. Então ela não sabia quando é que ia nascer criança. Mas ela sabia que estava grávida. E se ela está nos primeiros meses de gravidez, ela sabe que a criança ainda não vai nascer. Quando é que ela sabe que já está perto? Porque o ciclo está se completando. Então, se ela está no 8º, está no 9º mês, ela sabe, ó, a qualquer hora pode acontecer. E os sinais proféticos, eles falam a respeito do tempo. Não do dia e da hora, mas da época. E nós precisamos conhecer, precisamos entender. O mundo não vai escapar disso. Não tem nada que o homem possa fazer. Se Deus for mandar, por exemplo, um asteroide se chocar contra a Terra, o homem não vai conseguir impedir e evitar. Isso é só lá em Hollywood que consegue fazer. A hora que Deus decidir, e aliás na Bíblia fala a respeito de um chamado até de Absinto, vai acontecer. Quando é que isso vai acontecer? Tem tempo para essas coisas? O dia do Senhor tem tempo? Deus tem um calendário, gente. Deus tem um calendário. Jesus tem dia e hora para voltar? Jesus tem dia e hora para voltar. Ele tinha dia e hora para nascer? Tinha dia e hora para nascer. Tinha dia e hora para morrer? Tem dia e hora para voltar? E quando é isso? Esse calendário é o calendário de Deus. Deus tem um calendário, Deus tem um relógio. E esse negócio está correndo. E está correndo muito rápido. Nós estamos vivendo num tempo profético de cumprimento daquilo que Deus determinou. O ciclo está fechando. Agora, qual é o dia de hoje? E que horas são no calendário de Deus? Sabe uma coisa? A igreja primitiva, aqueles 380, não sabiam. Jesus falou, fica aí, espera. E 380 não esperaram. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 25, também no sermão profético de Jesus, fala que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. E o que as 10 virgens fizeram? Como o noivo está demorando, as 10 virgens estão aguardando pelo noivo, fala da igreja. Como o noivo está demorando para voltar, o que elas fazem? Todas elas, as 10 dormiram. As 10 dormiram. E aí de repente tem uma voz que diz assim, ó, eis o noivo, saiu ao seu encontro. É uma voz de despertamento, é hora de acordar, é hora de despertar. E das 10 virgens, não são 5 virgens e 5 prostitutas, são 10 virgens. Das 10 virgens, 5 eram sábias, tinham azeite de reserva. E conseguiram ir para o encontro com o noivo. E as outras 5 eram tolas, não se prepararam. E não puderam ir ao encontro do noivo. 5 tinham azeite, 5 tinham óleo. E 5 estavam com as suas lâmpadas apagando. Isso está falando a respeito da igreja. Toda a igreja dormiu.
E a igreja cristã dormiu, toda ela. Por quê? Passou o tempo. Jesus não veio. A igreja primitiva estava aguardando Jesus para qualquer momento, mas Jesus não veio. Não veio no primeiro ano, não veio no segundo ano, não veio na primeira década, não veio no primeiro século, não veio nem no primeiro milênio, e nem no segundo. E a igreja dormiu. Só que agora é a hora que nós estamos vivendo, de capítulo 25 de Mateus, versículo 5. Fala, ó, eis o noivo. Saí ao seu encontro. Versículo 6. Eis que o noivo está chegando. É hora de despertar, de acordar e sair ao seu encontro. E a pergunta que eu quero fechar hoje, para que a gente vai continuar amanhã, e amanhã que a coisa vai ficar boa, porque amanhã a gente vai falar dos sinais. Hoje eu estou afirmando alguma coisa, e amanhã eu vou provar para vocês. Nós estamos prontos? Nós estamos preparados? Você se preparou? Você está pronto para o que está por vir? As profecias bíblicas vão se cumprir, elas estão se cumprindo, e nos próximos 3 dias nós vamos falar disso. Nós vamos trazer aqui algumas profecias bíblicas e vamos alinhar as profecias com o tempo que nós estamos vivendo, com os sinais, as coisas que estão acontecendo no mundo. Hoje a gente só falou que Deus fala através dos astros. Nós vamos falar a respeito disso. Hoje a gente falou que Deus fala através do calendário judaico e das festas bíblicas. E nós vamos falar a respeito disso. Nós não falamos ainda de Israel, que Israel por si só é um grande sinal de Deus para o mundo. A gente vai falar a respeito disso. E de muitas coisas que estão acontecendo diante dos nossos olhos e nós nem percebemos porque nós estamos desatentos. Eu queria só te tirar da zona de conforto. Vai acontecer a qualquer instante e nós precisamos nos preparar. Quantos entendem isso? Amém? Então eu quero te convidar para você estar aqui conosco amanhã. Que amanhã a gente vai avançar bastante, a gente vai aprofundar bastante nesses sinais. A gente vai avançar nesses pontos. Que a igreja precisa ser despertada. A igreja precisa acordar. Porque é bíblico uma coisa. E isso é inevitável, isso vai acontecer. A Bíblia fala assim que quando Jesus voltar vai ser como um piscar de olhos. E fala assim, vão estar 2 numa cama, um fica e outro sobe. Vão estar 2 no campo, um fica e outro sobe. Vão estar 2 na moinha trabalhando, um fica e outro sobe. Sabe o que vai estar acontecendo? Todo mundo, vida normal, trabalhando, dormindo, na cama. As coisas vão estar acontecendo, vão estar trabalhando, vão estar fazendo negócio, vão estar comprando, vão estar casando. E a Bíblia fala, vão estar casando, vão estar estudando, vão estar trabalhando. E aí, de repente, acontece. Só que nesse de repente, na hora que acontecer, não dá mais tempo de fazer nada. Não dá mais tempo de fazer nada. Aliás, só para concluir, das 5 virgens que foram pegas desprevenidas, despreparadas, sabe onde é que elas foram? Elas foram buscar azeite. Aonde? Comércio de azeite. Onde é que vende azeite? Azeite fala do Espírito Santo, gente. O Espírito Santo está à venda? O verdadeiro não. O azeite fala de unção. A unção se compra, a verdadeira não. Mas se a Bíblia fala, vai aos que o vendem, é porque tem alguém vendendo. E o verdadeiro não se vende. O que se vende é falso. Porque o Evangelho não se paga com preço. O Evangelho já foi pago pelo sangue. E não é com dinheiro. E não é com exploração, e não é com teologia de prosperidade, com promessas, pote de ouro. Gente, quem promete dinheiro em troca de adoração é Satanás, que falou para Jesus, olha, tudo eu vou te dar, desde que você me adore. Deus nunca prometeu, falou, vou te dar dinheiro se você me adorar. Que ele até dá, e muito mais. Deus é o verdadeiro provedor. Jeová Jireh
é o provedor. Agora, sabe quando é que é usada a expressão Deus proverá? Sabe onde é usada a expressão Deus proverá? Não é na conta bancária. Ele já proveu. Sabe como é que ele proveu? Ele proveu com o seu filho, porque é Abraão que fala para Isaac, fala, olha, o Senhor proverá. E o que é que Deus proveu? Proveu o cordeiro. Não é dinheiro. O evangelho de dinheiro é o que vai segurar muita gente nessa terra. Gente que só quer o cristianismo, porque tem promessa de benefício, de dádivas, de bênçãos, de dons, de prosperidade. Deus dá, Deus quer prosperar os seus santos, é verdade. Não é mentira não, está na Bíblia. Só que o foco do evangelho é a cruz. E tudo que nós alcançamos no evangelho é depois da cruz. Tudo que Deus tem pra gente está atrás da cruz. Mas uma parte da igreja não vai estar preparada. Uma parte da igreja não vai estar preparada. E é inevitável, porque está profetizado. O que nós queremos é estarmos nós preparados e prepararmos muitos outros. Amém? Podemos ficar em pé? Podemos